não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Esta noção, vamos dizer, essa separação absoluta e intransponível entre o nada e o ser. Entre o nada e alguma coisa. Quer dizer, tudo o que aconteceu, em qualquer nível, com qualquer intensidade, com qualquer duração que seja, entrou na estrutura do ser e não pode voltar ao nada. Porque aquilo que é o nada sempre foi o nada e sempre será o nada. Não é possível você entrar e sair do nada e voltar para ele. Aquilo que aconteceu, aconteceu de uma vez para sempre. Esta é a coisa importante de gravar. Todos nós temos senso da fugacidade das coisas, não é isso? Você vê, por exemplo, você envelhecendo, seu corpo decaindo, a mulher que você gosta embagulhando dia a dia, né? E, a sua saúde indo para o brejo, o seu dinheiro desaparecendo, né? O seu carro quebrando, tudo na nossa vida nos lembra da impermanência, tá certo? E nos faz ter a ideia, vamos dizer, da onipotência do nada. Mas essa ideia é totalmente invertida, porque as coisas que aconteceram não desacontecem, elas passam na escala do tempo. Mas a escala do tempo seria impossível se não tivesse a eternidade por trás. Como é que as coisas poderiam transcorrer se não existisse uma estrutura permanente dentro da qual esse transcurso acontece? Se a mudança fosse absolutamente onipotente, ela seria, em primeiro lugar, seria imperceptível, em segundo lugar, seria metafisicamente impossível. Tanto que o próprio Heráclito, que é o filósofo da mudança por excelência, ele reconhecia que por trás de toda mudança existe o Logos, aquilo que não muda. Então, o senso da eternidade, ele pode, quer dizer, dentro de uma evolução espiritual do homem, chegar a um ponto em que ele se transforma no estado permanente da sua consciência, como acontece no caso do Padre Pio. É interessante você observar isso aí. O Padre Pio, de fato, não há diferença entre os momentos do tempo. Todos os momentos estão ali presentes. Aquilo que aconteceu 50 anos atrás é aquilo que acaba de acontecer. O sujeito acabou de entrar na igreja dele, ele já sabe a vida do camarada 50, 60 anos atrás. Então está tudo presente. Não está confundido. Ele não confunde o presente com o passado. Mas essas várias faixas estão presentes para ele. E isso ilustra para vocês o que é o senso da eternidade. Não o que é a eternidade propriamente dita, mas o que é o senso da eternidade. Né? No sentido da definição que eu mesmo repeti no filme, definição dada por Boécio, que é a posse plena, atual e simultânea de todos os momentos. Quer dizer, todos os momentos transcorridos e por transcorrer estão dados numa estrutura permanente. Ela não é imóvel, mas todos os movimentos ocorrem dentro dela. Então, tudo o que nós entendemos como transcurso do tempo, até onde nós conseguimos apreender, por exemplo, o tempo biológico, o tempo histórico, são apenas fragmentos de movimentos que estão acontecendo dentro do mapa total da eternidade e que não saem dela. Então, isso nos leva à evidência de que tudo o que aconteceu não desacontece. Aconteceu de uma vez para sempre. E está, por assim dizer, gravado na eternidade. Então, você deve se lembrar de uma cena lindíssima do filme O Gladiador, em que o capitão grita para o seu soldado: o que nós fazemos aqui ecoa na eternidade. Então, é disso que ele está falando. Então, este senso da eternidade, ele, se realizado em modo pleno, ele equivale à plena centralidade do estado humano. Quer dizer, seria o homem adâmico, o homem perfeito, o homem primordial, uma coisa assim.
que não é um anjo ainda, tá certo? Porque todos nós estamos destinados a ser anjos em última hipótese, tá certo? Deus nos criou para substituir os anjos caídos, vocês não foram informados, né? Então, no caso do Padre Pio, nós já vemos alguns poderes angélicos manifestos, quer dizer, que é um poder sobre o universo material. Então, quando René Guénon, um pouco abusando da frase do Aristóteles, de que a alma é tudo aquilo que ela conhece, ele está confundindo uma possibilidade cognoscitiva com uma possibilidade ontológica, quer dizer, com uma realização efetiva. Essa realização efetiva pode acontecer, porque nós conhecemos casos como o Padre Pio, tá certo? Mas, quando olhamos o caso do próprio René Guénon, eu digo, René Guénon chegou a isso? Não, não chegou. Você vê pela vida dele. Então, assim, erros monstruosos de previsão que ele fez, quando, por exemplo, quando ele diz a China jamais será bolchevique, tá certo? E menos de 10 anos depois a China era bolchevique, coisas desse tipo. Em outros casos faz previsões absolutamente extraordinariamente certas, como a da futura desaparição do dinheiro impresso, que é uma coisa que hoje em dia saiu da conversa e já está virando uma realidade, né? Também nós vemos, vamos dizer, vários detalhes da existência do René Guénon, como por exemplo o fato de ser viciado em ópio. Eu digo, como que o homem que alcançou a centralidade ainda pode estar preso nisso? Então isso quer dizer que ele falava de um estado que ele só possuía potencialmente. Ele sabia do que estava falando, mas ele não estava falando dele mesmo, não estava falando da sua realidade. Estava falando de uma estrutura metafísica da existência do ser humano, a qual é verdadeira, mas que não pode se transformar em realização efetiva neste ou naquele indivíduo, sem a direta interferência do Logos, Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, não é a iniciação que vai fazer, nenhuma iniciação pode fazer isso. Só os sacramentos da cristandade que podem. O resto não pode, né? Então, este é um dos grandes problemas com a leitura do René Guénon, e por isso que eu considero tão problemática. Porque ali você tem verdades fundamentais, explicadas como ninguém jamais explicou, com uma clareza monumental, sobretudo no livro O Homem e Seu Devir segundo o Vedanta. E que, lido, por exemplo, por um cristão católico, praticante, o sujeito ali pela primeira vez ele parece que entende do que a igreja está falando. Não há uma explicação melhor. As explicações que você encontra em livros de teologia, etc., são muito metafóricas. E o René Guénon está transformando isso numa linguagem conceptual muito, muito rigorosa. E ele não usa metáforas, e quando usa uma linguagem direta, a linguagem não das metáforas, mas dos símbolos. Os símbolos, então, são uma linguagem rigorosa, apropriada para a transmissão de conteúdos que transcendem a possibilidade da linguagem conceptual, mas que não tem nada a ver com metáfora, com figura de linguagem, etc, etc. Quem lê o livro dele, Os Símbolos Fundamentais da Ciência Sagrada, vai entender como é que isto funciona. Ele diz, olha, figuras de linguagem são coisas que nós inventamos para expressar coisas que estão acima da nossa capacidade de expressar literalmente. Mas os símbolos não são inventados por nós, os símbolos estão na própria natureza, quer dizer, a natureza inteira é um vasto tecido de símbolos que manifesta uma realidade mais profunda e mais permanente do que a natureza. Certo? O próprio teor cíclico de praticamente todos os fenômenos naturais mostra que por trás da temporalidade, por trás do fluxo temporal, existe uma estrutura permanente. E essa estrutura permanente que os símbolos vão manifestar. Evidentemente, esses símbolos vão variar conforme o lugar, conforme a cultura, etc, etc, mas a gramática deles é sempre a mesma em toda parte. Então isso não tem nada a ver com metáforas ou figuras de linguagem. Então, quando o Josias decidiu encerrar o filme com esta mensagem, ele fez muito bem. Só que me parece que a mensagem ali está um pouco compacta, né? E, sobretudo, se você está falando para pessoas
estúpidas, como evidentemente é o caso desses resenhistas do Globo e da Folha, eles não vão pegar, eles não vão entender que aquilo é o centro do meu pensamento, não o indivíduo perante a coletividade. Meu Deus do céu, o que é isso? Mesmo porque, ao longo da história, nem sempre o indivíduo esteve em conflito com a coletividade, né? Há épocas em que você vê, se você ler, por exemplo, a obra de Santo Tomás de Aquino, você pensa assim, o que Santo Tomás de Aquino acredita? É isso que está aqui. O que ele acredita é diferente do que acredita o camponês que está indo lá na igreja confessar e comungar. Não, é a mesma coisa, só está mais detalhado. Então você não tem um hiato assim entre a casta intelectual dominante e o povão. Não tem, é a mesma coisa. E isso acontece em vários momentos da história. Agora, chega em outros momentos, onde acontece como hoje, que o abismo entre o povo e a elite é um negócio praticamente intransponível. E eu imagino, por exemplo, um sujeito analfabeto que decidisse se alfabetizar e estudar as obras de Santo Tomás de Aquino. Bom, ele iria percorrer aquilo de uma maneira linear, sem grandes problemas, até chegar à compreensão, se possível, do conjunto. Mas hoje em dia, por exemplo, se você pegar, por exemplo, as linguagens científicas, elas são absolutamente intraduzíveis umas com as outras. Se você pegar a linguagem da ciência econômica, a linguagem da física quântica, a linguagem da biologia, fala, traduz uma na outra. Não tem jeito, né? Então isso quer dizer que as várias autoridades intelectuais se constituem como monstros sagrados cuja palavra você tem que aceitar ou rejeitar. Não há nada que você possa fazer. Não tem como furar esta barreira, tá certo? E, sobretudo, vamos dizer, a impressão de cultura que o ensino universitário infunde nas pessoas, quer dizer, o sujeito, pelo fato de ele ter frequentado 4, 5 anos de universidade, ainda que saindo analfabeto funcional, ele tem a impressão de que alguma coisa ele sabe, de que ele pertence a uma elite intelectual. E, por exemplo, eu me lembro quando eu disse, olha, a teologia foi a primeira ciência que teve uma estrutura racional do começo ao fim, e ainda é a única que tem isso. A teologia não tem hiatos. Se você pegar a teoria física, está cheia de hiatos. Se você pegar a matemática, está cheia de hiatos, né? Mas o indivíduo não sabe, nunca ouviu falar, ele pensa que teologia é assim, é crença irracional, então quer. Quer dizer, o senhor não tem a referência histórica do que eu estou falando. Não tem, e para adquiri-la, ele talvez não consiga ao longo de uma vida inteira. Porque você imagina o quanto de estudo eu tive que fazer para chegar neste ponto, para poder dizer isto. Quer dizer, eu conheço a história da teologia, né? Então, por exemplo, eu li o livro do Martin Grabman, a História da Teologia Católica, que é talvez o melhor livro que existe a respeito. Eu li livros de autores protestantes sobre a evolução da teologia e cheguei a essa conclusão. Ou seja, a ideia de um discurso lógico que, partindo de certas premissas, se desenvolva até o fim, sem hiatos nem saltos, só surgiu na teologia, né? E realizar isso na teologia, evidentemente, é mais fácil, porque as premissas estão dadas todas num texto fixado de uma vez para sempre. As premissas são as da Bíblia. Então, partindo daí, você pode desenvolver uma exposição doutrinal, exposição teórica totalmente coerente até o fim. Ora, em qualquer outra ciência você não pode fazer isso. Por quê? Porque as premissas não estão dadas. E 99% do trabalho é encontrar as premissas, né? Então, as premissas específicas para cada setor. Então, é claro que nenhuma ciência pode ter uma coerência lógica como a teologia tem. Então, a teologia não apenas foi a primeira, mas ainda é a única que tem este privilégio de ser um discurso analítico, lógico-analítico do começo até o fim. Todas as ciências aspiram a este estado, mas nunca o alcançam. Nunca, nunca, nunca. Por quê? Qualquer descoberta de um fato pode modificar totalmente as premissas. Você achava que as coisas eram assim, de repente você descobre que são de outra maneira e pronto, tem que modificar tudo, e você não sabe se você joga fora o que foi descoberto anteriormente ou se você o integra
num novo sistema. E esse é o destino das ciências, é jamais alcançar o estado de um discurso lógico acabado. Talvez isso seja até impossível. Segundo o teorema de Gödel, é impossível. Tá certo? Então, quer dizer, o número de pessoas que se espantam com coisas que eu disse e das quais elas nunca ouviram falar e tem imediatamente senso de rejeição e se sente superior por isso, é um sinal, vamos dizer, de uma crise cognitiva gravíssima. Porque, de fato, é aquilo que eu disse naquele famosa conferência. A ignorância se tornou fonte de autoridade intelectual. Aquele negócio, eu nunca ouvi falar disso, então não pode ser. Agora, tudo depende do jeito que o sujeito fala, porque não pode falar de qualquer maneira, você precisa falar com um certo ar, com certa entonação, né, para a coisa se tornar confiável. Então, isso quer dizer, a diferença entre o que nós estamos discutindo aqui e o que se pode discutir em qualquer universidade brasileira é uma diferença não é cognitiva, é uma diferença de estado de ser. É uma diferença ontológica. Ela não é transponível. Tá certo? E por isso é que eu disse que daqui a 10 ou 20 anos, somente alunos desse curso serão a liderança intelectual do país. Fora não é possível. Por quê? Porque não há nenhum curso similar. Não há nenhuma outra iniciativa. Se houvesse outra, eu seria o primeiro a indicar. Mas, infelizmente, não tem. Não houve tempo. Tá certo? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.